com medo da expectativa que os outros podem colocar, né, em cima de você. Então, é preciso olhar um pouco mais para o tanto de carga que colocamos em cima de nós mesmos, vivendo em função do que os outros pensam sobre nós. Isso é muito feliz, somente se preocupando com o que os outros estão pensando. Independente do que você faça, as pessoas vão falar. Algumas vão falar bem, algumas vão falar mal, vão te criticar. E se você viver baseado nessas pessoas, na opinião dessas pessoas, vai te gerar sentimentos de depressão, de ansiedade, muitas vezes, né, uma dependência emocional. A gente precisa olhar mais a fundo, né, o porquê que a gente está vivendo às vezes dessa forma, com tanto medo do que os outros pensam em relação a gente. Às vezes a raiz ali é uma dependência emocional de aprovação. Eu preciso ter aprovação, eu preciso ser elogiada, eu não posso falhar, porque se eu falhar eu vou ser criticada e as pessoas não vão gostar de mim. E qual é o problema das pessoas não gostar de você? Né? Nem todo mundo vai gostar. Então, é preciso olhar para dentro de si e se observar profundamente, da onde surge esse estilo de viver com medo o tempo todo, um medo de falhar, um medo de errar e ser julgado. E muitas vezes também pode estar relacionado a nós mesmos ter essa atitude com os outros. E a gente fica com medo de alguém julgar nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente fala, porque a gente também faz isso. E não é tão fácil você olhar e pensar, poxa, eu também sou o tipo de pessoa que julgo, tiro conclusões precipitadas sobre os outros, falo sobre a vida do outro, o que ele deveria ou não deveria estar fazendo. Quando ele falha, eu julgo e eu acho o cúmulo aquela pessoa tá fazendo aquilo, ter errado daquela forma. E quando a gente faz algo, né, que não tá de acordo, assim, faz algo errado, fala com alguém de uma forma errada, e aquilo, você sente que aquilo ali te gera um medo, uma ansiedade, é porque, no fundo, às vezes a gente faz isso também com as pessoas. Então, eu te convido a olhar mais para dentro de si e observar no seu dia a dia, nas situações da sua vida, nas pequenas conversas, se você tem essas atitudes de às vezes apontar a falha do outro, de dizer, eu acho que tinha que fazer assim, isso que ele tá fazendo. Percebe se na sua vida você tá agindo dessa forma. Então, às vezes a gente quer muito corrigir as pessoas à nossa volta, acha que o problema tá sempre no outro. Mas a gente não consegue mudar o outro. Isso também é um ponto bem importante. Você não vai conseguir mudar e enfiar na cabeça do outro as suas ideias, o que você acredita que é verdade. Quanto mais você força isso, é menos provável que a pessoa te escute, por experiência própria. Então, a gente tem que mostrar, sim, para as pessoas, eu quero compartilhar o que está sendo bom para mim, eu quero compartilhar o que transformou a minha vida, mas eu tenho que entender que cada pessoa tem a sua limitação e momento para absorver e para usar essas ferramentas na vida dela. Então, o maior desafio que eu vejo sendo professora de yoga é a meditação. Eu também tenho. Claro que eu já consigo com mais facilidade do que quando eu comecei. Mas o maior desafio em si é você parar e se observar. Você se observar é o maior desafio porque você começa a olhar o tanto de pensamentos que ficam ali na sua mente e aquilo te gera uma repulsa, uma vontade de sair, né? Então, as pessoas falam, não consigo meditar, porque elas não querem olhar para aquilo que passa na cabeça delas,
que a grande maioria das vezes nem é tão agradável, né? A gente sabe que olhar para as nossas sombras, olhar para aquilo que não é confortável, é difícil. E quando você senta para meditar, os pensamentos vêm na sua mente. E o trabalho da meditação é você observar esses pensamentos. Existe um mito muito grande também de que a meditação é sentar e não pensar em nada. Não tem como você não pensar em nada. Os pensamentos vão surgir na sua mente o tempo todo. O que vai acontecer com o tempo de prática, esse falatório mental ir reduzindo, né? E você vai observando aquilo como se você fosse um outro ser, como se você estivesse de fora olhando para esses pensamentos, se observando. E você vai reduzindo um pouco esse falatório mental e vai vendo que isso vai diminuindo com o tempo, né? Vai reduzindo um pouco, mas não que você não vai pensar em mais nada. E as pessoas não têm essa paciência para sentar para meditar porque elas não querem olhar para aquilo que passam na cabeça delas. Elas têm que estar o tempo todo ocupadas para poder distrair daquilo ali que muitas vezes é necessário observar, para você poder caminhar, seguir sua vida, às vezes olhar para alguma sombra, para algum trauma, entender que aquilo ali fez parte da sua vida e seguir em frente. Porque se a gente fica remoendo muito aquilo ali também, né? Que tem também essa questão. Às vezes você identifica ali a raiz, você já falou sobre aquilo, você entendeu que aquilo aconteceu com você, mas você não consegue dar um passo adiante e deixar aquilo para trás. Então a meditação vai trazendo isso. Depois que você identifica os seus traumas, aquilo que te traz um peso na vida, você consegue entender que aquilo ali fez parte da sua história e te levou para onde você está hoje. De uma certa forma, o que aconteceu com você é onde você a sua história. Então, acolher essa história. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente não quer olhar para nós e a gente fica dependendo da expectativa que o outro tem sobre a minha vida. E aquilo vai me gerando eu vou deixando de ser quem eu sou de verdade. Eu deixo de fazer as coisas que eu gosto, eu deixo de ser quem eu sou, muitas vezes deixo de expressar, né, a minha verdade, quem eu sou, a minha essência, eu deixo de expressar aquilo. Oi, Sara. Você deixa de se expressar, você deixa de ser você. Você coloca uma máscara e você incorpora papéis, às vezes, para conviver em ambientes que nem faz bem para você, mas que de uma certa forma você acha que precisa estar ali. Você deixa de ser autêntico. E ser autêntico é você viver baseado nos seus valores. E tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes nossas crenças, aquilo que a gente acredita, pode vir de algo que não seja tão verdadeiro também. Então, com a prática de autoconhecimento, quando você vai se conhecendo mais profundamente, você abre a sua mente para conhecer outras coisas e você não só vê aquilo que você quer ver, você não entende só aquilo que você quer entender. Você olha além disso tudo, você começa a ter um olhar para a vida muito mais amplo. Então, os seus valores, muitas vezes, pode ser até que mudem com o tempo, né? Mas viver baseado nesses valores, nos princípios, né, em ser verdadeiro, em ser você, em ser vulnerável. As pessoas têm muita dificuldade em ser vulnerável, de se expressar, de falar mesmo aquilo que sente, com medo daquela pessoa machucar ela de uma certa forma se ela for vulnerável. Então a pessoa vive o tempo todo se protegendo, ela vive o tempo todo com medo, né, se julgando o outro. Então é uma vida pesada. Então, eu gosto de dar exemplos de pessoas. Se você for olhar para pessoas que têm uma carreira profissional, às vezes, de sucesso, que conseguiu deslanchar na vida, são pessoas que acreditaram em si, nos seus valores. Elas não se deixaram levar pela opinião dos outros. Elas focaram naquela meta e naquele objetivo e entenderam que era aquilo que no coração dela, ela sabia que era o que ela queria, sabe? Quando você entende isso, enxerga isso, a opinião dos outros deixa de fazer sentido na sua vida, né? Você vive de acordo com aquilo que você acredita e você sente no seu coração.
Então fica muito claro para você viver essa vida, a vida fica leve, porque é claro que vai ter os desafios, sim, não que você não vai se magoar, muitas vezes pessoas próximas, geralmente são pessoas mais próximas, os pais, os irmãos, que vão criticar a escolha que você fizer na sua vida, vão apontar, não vão acreditar no seu potencial, e isso vai magoar, isso vai deixar às vezes a gente triste. Mas quando você tem aquilo muito certo de que é isso que você quer, você tem que ir com muita confiança e fazer o que você precisa fazer. E o que as pessoas falam, você tem que ter esse equilíbrio de você se manter nessa presença sua interna, para ela te fortalecer a continuar nessa caminhada, nessa jornada que você escolheu, independente de quem tá falando, sabe? Eu gosto de dar o exemplo, às vezes tem uma música que eu sou apaixonada, que é do Queen, não sei se vocês conhecem a banda, né? Bohemian Rhapsody é uma música que toda vez que eu escuto me arrepia. E quando eu assisti o filme, quando ele fala lá da música, ele leva na gravadora aquela música, o cara critica, fala que a música é uma porcaria, que aquilo ali não é uma música, e ele não deu ouvido, sabe? Ele continuou persistindo porque ele sabia que aquela música era boa, ele acreditou nele, ele acreditou que aquilo ali era bom. E ele deu continuidade nesse sonho, né? E a música explodiu depois, né? Fez muito sucesso. O cara, no filme, se vocês não assistiram, eu recomendo, acho que tem na Netflix. O gravador que rejeitou e criticou lá, depois ficou, né, horrorizado que aquela música fez sucesso. Oi, gente. Eu não tô acostumada a ver aqui muitos comentários e reações da live, mas eu tô vendo aqui. Amanda, querida, Fátima, Andressa, obrigada, gente. Mas era isso que eu queria falar pra vocês. Eu acredito que o yoga pode trazer esse autoconhecimento. Você vai se conhecendo cada vez mais, os seus valores. A intuição vai ficando cada vez mais aflorada e clara. Você vai seguindo a sua vida baseada nisso. E isso traz uma paz, uma tranquilidade de que você sabe que está fazendo certo. E quando as pessoas, o que elas falam sobre você não te afetam mais da forma que afetava antes, isso é muito libertador, é muito bom você viver assim. Então, eu quero convidar vocês, né, que ainda não conhecem o yoga, para conhecer essa prática. É para todo mundo. E com certeza a prática do yoga, quando você leva isso para sua vida, para um estilo de vida, não é só ali na aula, não é só alongamento, é uma prática espiritual que vai te trazer esse autoconhecimento, essa verdade sobre você. Você não vai viver mais com máscaras e vai ter essa autenticidade na sua vida. O yoga vai te entregar isso. O objetivo do yoga, o fim, é a meditação, e a meditação é um desafio, mas é possível todas as pessoas fazerem. Então, de coração, eu queria muito que todo mundo pudesse experimentar essa prática e colocar isso no dia a dia, essa autoobservação de si, de se entender, de se aceitar e não viver o tempo todo se protegendo com medo do que os outros pensam ou não de você. Seja você, se expresse e seja livre. A vida é curta demais para a gente não fazer o que a gente tem vontade e não realizar os nossos sonhos. É essa mensagem que eu deixo para vocês e espero ver vocês, uma de vocês, qualquer hora lá na escola, fazendo uma prática. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau, gente.